Turma, na aula de hoje eu vou falar sobre os princípios éticos no APH. Esses princípios éticos, eles são universais em saúde, em qualquer situação de intra-hospitalar, de pré-hospitalar, se aplica em todas as situações. Na nossa discussão de hoje, eu vou focar a discussão e os exemplos no atendimento pré-hospitalar. Esse é um assunto, primeiramente, muito importante. Nem sempre é dada a devida importância a ele nos cronogramas, nas cargas horárias dos treinamentos, mas isso aqui está presente o tempo todo em nossa tomada de decisões. Um profissional de saúde, um profissional de APH, alguém que trabalha com urgência e emergência, ele vai ser levado o tempo todo numa ocorrência a tomar decisões importantíssimas que podem impactar a vida daquele paciente. E uma das ferramentas que nós temos para guiar a nossa tomada de decisão são os princípios éticos. Claro que existe toda a parte técnica de como realizar os procedimentos, como colocar em prática os princípios de atendimentos para dar mais chance de sobreviver desses pacientes, mas nós temos sempre que estar atendendo com esses princípios éticos bem estabelecidos em nossa mente, porque dessa forma nós vamos reduzir muito a chance de cometer erros. Esses princípios estão aqui para preservar o paciente, para preservar as pessoas que estão envolvidas com algum tipo de ocorrência. Então vamos começar a internalizá-los. Você vai ver que é algo bem simples, bem prático, mas que precisa ser pensado sobre, praticado, para que as nossas decisões venham a ser decisões éticas. Bom, existe algo chamado de principialismo. E esse principialismo é um conceito que agrupa 4 princípios éticos principais que devem ser aplicados em questões de saúde, de urgência e emergência. Quais são esses 4 princípios éticos principais? O princípio da autonomia, a não maleficência, a beneficência e a justiça. Então nós temos aqui esses 4 princípios e aí a gente vai falar sobre cada um deles, falar alguns exemplos, o que é que alguma coisa que a gente possa trazer esse conceito teórico aqui da lousa branca para a nossa prática diária. Eu vou começar falando com você sobre o princípio da autonomia. E observe ao longo dessa aula situações pelas quais você já passou ou que você já viu outras pessoas, colegas em ação, onde esses princípios não foram aplicados. Isso pode parecer algo simples, algo trivial, mas na prática a gente costuma fugir desses princípios com muita facilidade. Presta bem atenção. O primeiro princípio é o princípio da autonomia. Esse princípio ele diz que um paciente adulto, consciente, capaz de compreender a situação, ele tem direito de tomar as próprias decisões para o que é melhor para a sua saúde, baseada nos valores, nas crenças, nos desejos que ele próprio tem. Para esse princípio da autonomia ser respeitado, é necessário que o profissional que está atendendo tenha uma habilidade de comunicação, de compaixão, para comunicar a esse paciente qual é a situação, quais são as opções para que ele possa, junto com o profissional, participar da tomada de decisão. Por isso que o interessante seria dizer que você não vai falar para o paciente o que vai acontecer. Você tem que falar com o paciente, você tem que envolver o paciente nesse processo de tomada de decisões, porque muitas vezes existem mais de uma opção, e uma dessas opções, um paciente, uma vez que entendeu o que está acontecendo, ele pode contribuir para tomar uma decisão que tenha mais a ver com seus valores, com as suas crenças, com os seus desejos. Ah, Léo, isso significa dizer que numa situação de urgência e emergência, o paciente está lá com um ataque cardíaco instável e eu vou perguntar para ele, o senhor gostaria de receber uma cardioversão elétrica, um choque no peito ou não? Nós não estamos falando disso. No princípio de autonomia, nós não podemos colocar as situações onde o paciente está com risco de vida iminente. Em situações de urgência e emergência, o profissional muitas vezes não vai ter tempo de explicar para o paciente tudo o que está acontecendo para que ele entenda e para que ele possa opinar. Não, situações de urgência e emergência onde há risco de vida, isso é afastado e nesse caso o princípio da autonomia não tem como ser respeitado. Uma coisa importante aqui é que a autonomia tem que ser respeitado sempre que possível. Às vezes você está no APH, um paciente tem um plano de saúde e tem 2 hospitais particulares
com recursos parecidos e que atendem aquele plano de saúde, e o paciente pode preferir ir para um ou para o outro. Se isso não faz diferença na sua tomada clínica de decisão, se isso não faz diferença na sobrevida do paciente, se a distância do hospital é a mesma, se o tempo para chegar no hospital é o mesmo, se os recursos do hospital são os mesmos, de repente você pode oferecer ao paciente dele escolher se ele quer ir para um ou para o outro. Obviamente que em algumas situações a nossa conduta vai ser levar para o hospital, o paciente está mais grave, eu sei que aquele hospital tem mais recurso, ou eu tive que fazer uma regulação, vai ser para que em algumas situações o paciente não vai ter escolha, mas em outras, quando possível, e quando isso não interferir na chance de sobrevida do paciente, no prognóstico do paciente, você vai propor isso. Conversar. Às vezes a gente cria uma crença na saúde que não, o paciente, a gente não tem que conversar com ele não, eu só vou perguntar para saber o que é que ele tem e a decisão é minha e eu comunico para ele. Esse processo de raciocínio não é um processo ético. O ético é eu colher as informações, processar as informações, chegar às opções. Se eu identificar que aquilo é uma urgência e emergência, eu vou intervir, vou estabilizar o paciente, mas se possível, em algum momento, se meu atendimento abrir a possibilidade de eu comunicar com o paciente para ele entender o que está acontecendo e diante de algumas opções terapêuticas eu poder compartilhar com ele para ver qual é aquela que respeita mais os seus valores, crenças e desejos, então eu devo fazer isso. Isso é um princípio ético. Quando não existe, quando é uma criança ou um paciente que está com diminuição, alteração do nível de consciência, alguém que não tem a capacidade cognitiva de entender o que está acontecendo, é necessário que haja um responsável com essa pessoa. Quando houver um responsável, então essa tomada de decisão baseada no princípio da autonomia vai ser uma conversa com o responsável e ainda assim você estará preservando a autonomia do paciente, incapaz naquele momento devido à transferência para alguém responsável. Quando não houver nenhum responsável, você vai ter como equipe de saúde tomar as suas decisões baseadas, claro, nos outros princípios que nós temos aqui para continuar nos guiando sobre o que é melhor para o paciente. Dentro desse princípio da autonomia, a gente pode destacar 3 outros princípios que podem se encaixar aí. E esses princípios são, primeiramente, o princípio da privacidade. A privacidade é um direito do paciente, o direito de controlar quem são as pessoas que têm acesso às informações que ele comunicou. Se o paciente comunicou para você determinado tipo de informação, ele tem o direito de dizer, olha, eu não quero que você fale isso para algum parente meu ou para outras pessoas, ou que eu não quero que você comunique isso. Quando existe necessidade dentro de uma equipe de saúde de comunicar algo para alguém que vai contribuir com a melhoria do atendimento, nesse caso não se trata de uma quebra de privacidade. A privacidade é quando você vai comunicar alguma coisa que o paciente não queira para uma pessoa que não tem o porquê saber daquela informação. Junto com o princípio da privacidade, que é um direito do paciente, nós temos o princípio da confidencialidade. E a confidencialidade é um dever do profissional de saúde em não transmitir essas informações que ele coletou do paciente, qualquer informação que seja, para pessoas que não vão contribuir com uma melhoria da assistência desse paciente. Então você está no APH, por exemplo, eu atendi uma ocorrência. É claro que eu não vou precisar da autorização do paciente para comunicar com a minha central de regulação aquilo que o paciente tem. É necessário, eu vou comunicar porque a central de regulação vai cuidar de fazer o manejo desse paciente. Ou eu chego dentro do hospital, vou passar o quadro para uma equipe de saúde. Então não se aplica não quebra a confidencialidade o fato de você transmitir essa informação para as pessoas competentes. Diferentes de você pegar uma situação de um paciente que tem um direito à privacidade e você espalhar isso para alguém que chega na cena. O que foi que aconteceu mesmo com ele aí? Me conte aí, um curioso que viu de longe, e você começa a contar. Ou a mídia chegou para você, você vai dar uma entrevista e vai dizer, não, o que teve foi isso, isso, isso. Isso é uma quebra de confidencialidade. O paciente tem o direito de ter essa informação preservada e não ser multiplicada, ou seja, nas redes sociais, ou na mídia, ou onde for que seja, a não ser que o paciente autorize que seja uma pessoa consciente, capaz de tomar essa decisão e fale, não, esse meu quadro aí pode ser levado a público, ele pode assinar um documento dizendo, não, eu autorizo que esse quadro que eu tive, esse atendimento, ele seja utilizado para fins didáticos, a gente precisa disso. Muitas vezes a gente se apropria de casos, de histórias, a gente se vê no direito de multiplicar isso
para o mundo sem autorização prévia do paciente. Então isso é uma quebra do princípio da confidencialidade. Esses princípios éticos, percebam que eles estão aí para proteger o indivíduo. E nós, como profissionais de saúde, nós temos que respeitá-los. A primeira maneira de não respeitá-los é não saber que eles existem. A segunda maneira de não respeitá-los é saber talvez que eles existem, mas eles não estarem aqui impregnados, presentes em nossa mente, em nossa conduta prática diária. A gente sabe que eles existem, mas a gente esquece. É tão mais natural chegar e falar para as pessoas, ou para a mídia, perguntou ali, você já vai passando o quadro? Cuidado, existem princípios éticos que estão aqui para proteger a todos nós e parte do profissional de saúde colocá-los em prática. Ainda dentro desse princípio da autonomia, tem a questão de falar a verdade. É um princípio ético falar a verdade para o paciente. O paciente tem direito de saber o que está acontecendo, de saber a verdade. Isso é um direito do paciente. Existem situações onde omitir a verdade não é quebrar esse princípio. Por exemplo, um paciente que está debilitado, seja através de uma alteração emocional, psicológica, seja física, um paciente crítico num acidente, e ele quer saber o que aconteceu com outras pessoas que estavam com ele, por exemplo, no incidente com múltiplas vítimas, ou ele quer saber o quadro de saúde, exatamente o prognóstico dele, mas naquele momento, essa informação, a verdade sendo falada para ele, pode vir como algo que venha agravar o seu quadro por ele estar já num quadro de fragilidade. Então cabe ao profissional de saúde conhecer o quadro do paciente, ter o bom senso, ver a necessidade de intervir com a equipe multidisciplinar ou transdisciplinar, seja profissionais de outras áreas, como a psicologia, que pode vir, às vezes, completar um atendimento como esse para poder dar uma notícia, ou mesmo o conceito de transdisciplinariedade, que tem a ver, muitas vezes, com as crenças, os valores. O paciente que tem uma religião, que tem crenças, tem um pastor, tem algum outro indivíduo religioso da confiança dele e ele quer envolver, isso é transdisciplinariedade. Na saúde, nós temos que ter essa consciência de que a multidisciplinariedade é importante, ou seja, aqueles profissionais que estão na assistência direta ao paciente. Então nós temos a medicina, a enfermagem, a fisioterapia, a psicologia, o técnico de enfermagem, todos aqueles profissionais que estão ali no hospital lidando com aquele paciente. Isso é multidisciplinar, mas de repente pode ser que um fator de um profissional que não faz parte desse quadro de saúde possa vir a trazer informações ou condutas importantes que ajudem no tratamento do paciente. Então essa questão de falar a verdade, como princípio ético, às vezes pode ser omitida a depender da situação. O paciente ele pode se beneficiar de uma verdade que não foi dita naquele momento e que vai ser dita em circunstâncias melhores quando o paciente estiver melhor. Certo? Então aqui nós temos esses 3 princípios que fazem parte desse princípio maior, que seria o princípio da autonomia. Observe que já nesse primeiro ponto a gente já pode ter, de repente, identificado algumas situações onde nós pecamos em nosso dia a dia. Isso acontece comigo, acontece muito provavelmente com você e com a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Então a gente tem que pensar sobre isso para que no nosso próximo atendimento a gente já melhore nossas questões aqui éticas. Bom, depois nós temos esse segundo grande princípio que faz parte do principialismo, chamado de não maleficência. A não maleficência é um princípio que diz que as nossas ações, as nossas condutas não podem gerar mais danos no paciente e nem colocar o paciente em situação de risco ou a equipe em situação de risco. Então, dentro do PH-TLS, por exemplo, um dos princípios básicos, um dos princípios do PH-TLS é não causar mais danos. Um paciente que é vítima de trauma, a depender da maneira que eu vou manusear esse paciente, a depender do tempo que eu vou passar com ele na cena, a depender da maneira que eu vou transportar esse paciente, a depender da medicação que eu vou administrar nesse paciente, eu posso causar mais danos do que ele já tinha. Imagine que tragédia é um profissional que está ali para ajudar um paciente vir e ser um elemento extrínseco que vem causar mais danos. Temos que ter muito cuidado com isso. Então a filosofia do menos é mais, do less is more, do choosing wisely, escolha sabiamente o que fazer para esse paciente para que aquela sua ação, aquela sua proatividade, que às vezes é com a boa intenção, aquele querer fazer, pode ser que aquela sua ação seja uma ação que venha a causar mais danos no paciente. O paciente, por exemplo, que teve uma suspeita de TRM, a depender da maneira que você vai mobilizar esse paciente, você pode causar mais danos. Agora, obviamente que existem situações que têm que ser interpretadas. O paciente que está dentro de um veículo, preso nas ferragens inicialmente, ou simplesmente dentro do veículo não saiu, e esse paciente eu vou ter que retirá-lo do veículo. Ao movimentá-lo,
mesmo com CAD, com qualquer situação, eu corro o risco de criar mais danos ali? Sim, eu estou movimentando um paciente que está com a suspeita de lesão, seja cervical, seja na coluna torácica, na coluna abdominal, enfim. Na coluna lombar, como é que eu vou ter que manusear esse paciente? Eu vou tentar reduzir ao máximo a chance de causar mais danos, porque eu sei que se eu deixar aquele paciente ali, aquela lesão que ele já tem pode estar se agravando pela demora em retirar. Por isso que a técnica de retirada rápida de um veículo, onde eu não vou usar o CAD, por exemplo, tem chance de criar mais danos? Tem, mas o benefício de tirá-lo rapidamente por um paciente que está com hemorragia intratorácica, hemorragia intraabdominal, paciente que já está com suspeita de choque, está com problema respiratório, precisa de intervenção, precisa de transporte rápido, às vezes aquele dano que eu causo a mais ou aquele risco que eu corri a mais, ele não supera o benefício daquela retirada. Então isso é uma coisa que a gente tem que avaliar. E esse princípio da não maleficência, ele tem que ser pesado exatamente riscos e benefícios. Mas muitas das situações também onde nós colocamos o paciente em risco ou a equipe em risco, através de uma condução. Um veículo de emergência, uma ambulância, ela tem que respeitar as leis de trânsito, ela tem prioridade, ou seja, com a sua sirene as pessoas vão se afastar, você vai ter o seu processo facilitado para você ir mais rápido. Mas isso não quer dizer que você pode pegar contramão, que você pode ir acima da velocidade permitida, que você possa cortar os outros carros, furar sinal vermelho sem estar olhando o que está acontecendo, porque isso aí é não respeitar um princípio ético, que é o princípio da não maleficência. Você está aumentando as situações de risco. Ou transportar o paciente sem ele estar... Às vezes o paciente está na prancha rígida, está aqui, está com headblock, está tudo, está imobilizado, mas essa prancha dentro da ambulância não está presa na maca. Ou seja, o paciente está solto. Por mais que ele esteja preso na ambulância, mas pela lei da inércia, essa ambulância que está em movimento, se ela para, a maca que está em movimento, a prancha vai ficar. Então se ele não está preso a alguma coisa no chão, no caso a maca, isso aí é uma situação de risco. Então olha só quantas vezes nós acabamos tendo condutas que não são éticas. Isso acontece o tempo todo no plantão. A gente tem que se questionar sobre isso para mudar as nossas condutas. Porque sendo ético, você diminui os riscos. Diminuindo os riscos, você diminui a probabilidade de acontecer algo que venha a agravar o paciente, a trazer mais danos. Esse é o segundo princípio, o princípio da não maleficência. O terceiro princípio é o princípio da beneficência, ou seja, aqui que entra a questão de que se essa beneficência é uma conduta que supera a potencial maleficência daquela minha conduta, então é ético, como eu falei, retirar um paciente numa retirada rápida, um paciente que está instável, a beneficência supera a possibilidade de causar mais danos, portanto isso é ético. Então sempre nós temos que fazer pelo paciente aquilo que é melhor pelo paciente. Às vezes quem trabalha com APH vai se deparar, às vezes, como a gente trabalha com vários setores, intra-hospitalar, pré-hospitalar, às vezes você tem que brigar pelo paciente. Se você está vendo que por alguma maneira, algum colega do outro lado, na sua interpretação, não está tendo uma conduta ética, a beneficência é você lutar pelo paciente. Vamos lá, o paciente tem direito. Ah, mas aqui não tem vaga hoje para eu colocar o paciente. A beneficência é você ir lá garantir se realmente não tem vaga ou se alguma outra motivação que está dizendo que esse profissional está dizendo não, que não quer receber o paciente. A beneficência é lutar não só tecnicamente em fazer uma boa imobilização, uma boa oxigenação, parar uma hemorragia, fazer um antihipertensivo no paciente que está com uma crise hipertensiva, um anticonvulsivo. Não é só a parte técnica, é tudo que envolve o que vai trazer benefícios para o paciente. O transporte rápido, o local adequado, então tudo isso. Então, tudo que você puder pensar que vai ser positivo para o paciente, você tem que fazer. Isso é o princípio ético da beneficência. E por fim, nós temos aqui o princípio da justiça. A justiça significa dizer tratar todos da mesma forma? Não. Ser justo é dar mais para quem mais precisa no momento. Então se você está, olha só, situação de incidente com múltiplas vítimas, eu vou tratar aquele paciente que tem chance de morrer, risco de morrer, ou paciente que não tem nada na cena, que está com sangramento no dedinho do pé. Eu tenho que fazer na minha triagem, o método START, identificar qual é aquele paciente que tem mais necessidades para eu poder dar mais atenção e direcionar meus recursos para ele. Só que aí entra, eu peguei o exemplo do incidente com múltiplas vítimas, porque aqui entra um tipo de exceção.
Se eu tenho 2 pacientes agora que têm risco de morrer, ou seja, eu fiz a minha triagem inicial, eu coloquei pacientes lá na lona amarela e tem uma lona vermelha, que é aqueles pacientes que não andam, e esses pacientes que não estão andando podem ter algum tipo de gravidade. Eu vou avaliar esses pacientes. E aí eu identifiquei os pacientes que têm gravidade, que têm chance de morrer se nada for feito, e esses pacientes estão todos na lona vermelha. E lá na lona vermelha eu vou ter que avaliar os pacientes para saber, segundo os meus recursos, quais são aqueles que eu vou priorizar. Nesse caso, eu vou priorizar os pacientes que têm chance de morrer, que estão graves, porém que têm mais chance de sobrevida. E isso é a maneira de aplicar o princípio da justiça. Pode parecer até injusto, mas aquele paciente que tem mais chance de morrer, não é nele que eu vou... Esse caso de incidente com múltiplas vítimas, eu vou atender aquele que tem gravidade, que pode morrer se eu não fizer nada, porém que tem mais chance de sobrevida. Assim como o paciente que está inconsciente numa cena de incidente com múltiplas vítimas, ele vai para a lona cinza ou preta, dependendo da nomenclatura, e inicialmente não é atendido porque considera-se que esse paciente está em óbito. Por mais que não esteja, que ele depois venha acordar, mas no incidente com múltiplas vítimas, onde nós temos muito mais necessidade do que recursos disponíveis, nós temos que fazer uma triagem que inicialmente é grosseiro porque é um caos, você vai fazer o melhor possível com as condições que você tem, para depois, com o passar do tempo, você ir lapidando as suas condutas. Então nós temos aqui o princípio da justiça, mas o princípio da justiça, por exemplo, é uma prioridade para atender um paciente numa fila. Olha só, justiça em supermercado. Não tem uma fila para idosos, uma fila para portadores de necessidades especiais, para mulheres grávidas? Então eu estou dando uma prioridade para quem mais precisa daquele benefício. Essa é a justiça, não significa dizer tratar todos da mesma forma. Se eu for tratar todos da mesma forma, com certeza eu vou praticar injustiças. Então o SUS traz esse princípio da justiça como a equidade, que é dar mais para quem mais precisa, mais recursos, mais atenção para quem mais precisa. Se você está num posto de saúde onde chegam um paciente baleado e um paciente com dor na garganta, quem é que você vai atender primeiro? Independente da idade, do gênero, se está grave, se não está, você vai atender aquele que realmente está precisando mais do seu recurso, isso é a justiça. Então, basicamente, esses são os princípios éticos que nós temos, os principais que devem guiar as nossas condutas. Esses 4, autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, eles se agrupam em algo que nós chamamos de principialismo. E aqui dentro da autonomia nós temos a privacidade, confidencialidade e falar a verdade. Eu fiz aqui um resumo com aquilo que tem de mais importante para a gente conseguir pensar sobre isso, para a gente internalizar, para a gente criticar as nossas próprias condutas. Pense criticamente sobre como você atua, sobre como seus colegas atuam. Não é para apontar ninguém do dedo e dizer, olha, você está errado, você está fazendo isso aqui. Não, mas é para discutir, levanta essa discussão. Colega, o que você acha dessa conduta que nós tivemos? Será que isso foi ético? Será que isso pode melhorar? E o importante é a gente buscar melhorar cada dia um pouquinho mais. Então é isso aí, até o próximo vídeo, um grande abraço.